Deixa eu ver. Pronto, já começou. Esta reunião está sendo gravada pelo anfitrião ou um participante. Agora mostrou aqui. Foi? Foi. Tá bom. Então, vamos lá. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nós somos da Loja Teosófica Esteira do Norte, aqui no Recife. E, semanalmente, durante esse mês de julho, nós vamos dar palestras através do Zoom, gravar e depois publicar no nosso canal do YouTube. Já existem alguns vídeos lá, porque a gente começou esse processo desde o ano passado, né? Mas, assim, eu estou refazendo alguns por conta de uns pequenos aperfeiçoamentos, né, que estamos fazendo. E tentar também reduzir o tempo da palestra, embora exista o recurso, né, das pessoas acelerarem a velocidade. Então, vamos lá. Esse assunto aqui, antes do surgimento do mundo imanente. Eu fiz a pesquisa para tratar disso no livro da Doutrina Secreta, de Helena Blavatsky, volume 1, que trata da cosmogênese. Também do glossário teosófico, o meu instrutor, eu consulto muitos vocábulos, porque são a maioria de origem sânscrita, então lá existe um esclarecimento, né, maior. E também o livro A Mente, tomo 1, de Dr. José Laércio do Egito, e outros que eu vou citando assim ao longo da apresentação. Todo mundo está vendo aqui a tela, né? Está vendo que surgiu essa frase nova aí? Porque as últimas palestras que eu estava dando, não estava vendo essa progressão. Eu gostaria... Sim, tá tudo certo, né? Tá, né? Pronto. Tá. Então, as etapas do processo de manifestação divina partem dos mais altos e abstratos níveis de realidade para chegar aos mais baixos e concretos e, por fim, retornar aos primeiros. É aquela velha alegoria, né? Do filho que sai da casa do pai, mergulha na experiência da vida mais sombrias possíveis e depois retorna e é resgatado, né, para a sua verdadeira morada. Então, esse processo de manifestação, como diz aí, vem dos planos mais altos, mais abstratos, e mergulha na matéria densa, concreta, essa que nós estamos vivendo, e depois retorna à casa, né, original. Então, quais são as faces do poder superior? As faces do poder superior, é interessante a gente pensar bem sobre isso aqui. Ela contém o espaço, sabe? Mas não ocupa espaço algum. Aí vocês veem que existe uma distinção aí na escrita dessa palavra, espaço, né? O espaço com E maiúsculo e depois o espaço com E minúsculo. Então, ao longo da palestra, e assim eu chamo a atenção de vocês também para quando vocês liam qualquer livro esotérico, vocês vejam também a forma como a palavra está sendo redigida. Porque, apesar das duas terem as mesmas letras, o significado é diferente. Então, esse poder superior, ele contém esse espaço abstrato, enquanto que o que a gente conhece como espaço aqui no nosso mundo trata-se de manifestação espacial. Então, a manifestação espacial é quando a gente consegue medir, mensurar alguma coisa. É algo que tem comprimento, largura e altura, tem dimensões assim quantificáveis dentro desse nosso plano.
Então, isso aqui é uma manifestação espacial. Dentro dessas manifestações espaciais existem algumas coisas que parecem estar vazias quando na realidade não estão. Por quê? Porque ela contém esse espaço com E maiúsculo. Esse espaço que não é passível de ser mensurado, por quê? Porque ele é infinito. Ele não tem limites. Ele contém o tempo, mas não existe em tempo algum. E aí está a mesma diferença de tempo, o tempo abstrato, o tempo absoluto, e esse tempo nosso, que a gente, agora há pouco, estava medindo, assim, olhando o horário de Brasília para começar na hora certa e tudo mais, esse tempo cronológico. Ele não teve início nem fim, ele não tem causa e, ao mesmo tempo, não tem efeito. Como é que algum vai ter efeito de uma coisa que não tem causa? Só tem efeito quando tem causa. Essas são as faces do poder superior. Ele é imanifestável, mas contém todas as manifestações. Vocês vão pensando em algo assim, que depois possam me dizer do que se trata. Então, esse poder superior, ele não vibra, ele não tem polaridade, ele não tem ritmo, não tem correspondência, não tem gênero nem causa. E para quem já abriu os livros esotéricos, principalmente o Kybalion, aquele livrinho fino, quando a gente cita esses termos aí, a gente está falando dos princípios herméticos, né? Então, o poder superior, ele não tem nenhuma desses atributos dos princípios herméticos. Nada pode ser acrescido, nem diminuído, nem alterado. Não tem como. Ele não está no universo, o universo fenomenal, em parte alguma. E, ao mesmo tempo, ele é tudo. Ele é infinito. Então, se ele é infinito, não tem nada que escape ao seu alcance. Ele é um vazio que contém e pode ser tudo. Ele contém tudo e ele pode ser tudo. Ele é o ser, com S maiúsculo, sendo alguma coisa. Você pode encontrar também um termo chamado pleroma, que significa isso, é o vazio pleno. Assim, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, aqui no título mesmo, é mundo imanente. Então, aqui a gente já subentende, né? Antes do surgimento do mundo imanente. Então, o mundo imanente é esse mundo onde nós vivemos, esse mundo fenomenal, o universo que a gente contempla, né? E está dando a entender que, além desse mundo imanente, existem outras realidades, né, que estão presentes. E que eu aprendi no hermetismo, que podemos dividir em 3 aspectos, que é o inefável, que não adianta você tentar especular nada sobre ele, o transcendente e o imanente. Então, o transcendente, a gente ainda consegue conceber algumas características que existem nesse mundo transcendente, que é o mundo imediatamente que da origem, né? Que é a pré-criação do mundo fenomenal, o mundo imanente. O mundo imanente é esse, é o mundo dos princípios herméticos. Então, se eu estou dizendo que na face superior não tem nada disso, então eu estou falando do mundo transcendente. Aí a gente vai dando continuidade, e com a continuidade é que a gente passa a entender um pouco melhor, né? Então, a existência negativa, que aí eu vou tentar falar um pouquinho sobre justamente esses 3 véus que cobrem essa divindade absoluta, né? Esse ser. Ele divide-se, esse processo, em 3 etapas ou véus, que a primeira pode ser traduzida por não ser, ou, como tem lá na Cabala, o Ain,
Ou os pitagóricos gostam de número, então zero, é o zero, não tem nada. É o retiro do divino, que permitirá o surgimento de um vazio criador. Então, se nós tivéssemos condições de contemplar esse mundo aí, a gente não ia ver nada. Primeiro que a gente não tem os detectores biológicos de vibrações apropriados, e, para começar, lá não tem vibração. Então, os nossos detectores biológicos de vibração não serviriam para nada, né? Se não tem vibração, não tem como a gente perceber nada do que possa existir ali, né? Então, é a fase do não ser. É o absoluto não sendo. Um outro termo é aceidade, né, que eles usam. A segunda etapa é a do verbo. Então, aí, é chamado na Cabala de Ein Sof, está associada ao desejo de ser e desejo de vida, ou ciclo de necessidades. Então, aí você vê assim, como é que Deus, sendo absoluto, sendo tudo que é, tudo que não é, tudo que há e tudo que não há, ele sendo infinito, assim, poderosíssimo, né? Então, que desejo é esse dele ser? Que desejo é ele de ter vida? Para que isso? Que ciclo de necessidade? Como é que o ser, né, que é absoluto, vem a ter necessidade? Tem um livro lá na nossa loja, é justamente esse o título, e foi escrito por Albertina. A Albertina, que foi membro da loja, da nossa loja, e é Ciclo de Vida e de Necessidades. E a gente aprende muita coisa quando lê esse livro. Mas antes, até eu já tinha me dado conta que era só uma questão de referência, né? Eu estava fazendo referência ao ser absoluto, como ele desejando ser, como ele desejando ter necessidade, ele tendo necessidade de uma coisa. Mas, na realidade, essa necessidade do ser é o que nas religiões chama-se de misericórdia. A misericórdia de Deus para com os seres, né? Ele, enquanto ser, presenciando o surgimento de seres que se atrapalham, que se dão mal na vida, então ele vai dando novas e novas oportunidades a esses seres até voltarem nesse ciclo à sua morada. O terceiro véu é a luz, é o Ein Sof Au. Novamente, outro termo de Cabala. Trata-se de um campo increado. Precede a manifestação divina, é uma luz original e não dual. Porque no momento que passa a ser dual, então já não é mais existência negativa, já está num plano onde há o surgimento da mente. A mente só existe a partir de um determinado momento, né? Uma fase dessa necessidade. Então, a doutrina secreta ela estabelece 3 proposições fundamentais, que é a existência de um princípio eterno, onipresente, sem limite e imutável. Esse princípio externo é o próprio ser absoluto, né? Essa realidade absoluta anterior a tudo que é manifestado ou condicionado, porque ele é incondicionado e ele é imutável. Ele é imutável por quê? Porque ele é perfeito. Se ele é perfeito, se corrigisse um pontinho do seu ser ou da sua vontade de qualquer coisa, então ele não seria perfeito, né? Tudo que é mutável não é perfeito. E esse ser, ou Deus, sendo perfeito, portanto, ele é imutável. Então, essa realidade absoluta, também chamada de aceidade, nessa fase, é o não ser.
e pode ser representada pelo espaço abstrato absoluto e o movimento abstrato absoluto. Então, esse espaço abstrato absoluto, ele é infinito. E quando a gente fala em espaço abstrato absoluto, eu não estou falando de manifestação espacial, né? Até mesmo esse nosso universo, ele teve um começo, né? Como os cientistas atribuem, quase 15 bilhões de anos atrás, né? E como tudo, nesse nosso mundo imanente surge, evolui, depois decai, ele vai ter teve o Big Bang, vai ter o Big Crunch, né? Vai ter tá tendo a expansão, ainda estamos em expansão, depois vai ter a retração. Então esse espaço está aqui, ó, diante de nós. Só que é como eu disse, ele não tem esses atributos, né, dos princípios herméticos. Então, para nós que percebemos o mundo através dos nossos sentidos, é como se ele não existisse. E o movimento abstrato absoluto? De repente, a gente olha para qualquer coisa assim à nossa volta e diz, está parado. Está parado, aparentemente parado, né? Mas se a gente olhar atentamente, a gente pode descobrir algumas coisas. Se você olhar para o chão, você vai encontrar formiguinhas. Se olhar para a terra, pode encontrar bichinhos microscópicos. Depois, se você botar uma lente, tem um mundo ali, um universo, né, de seres. E nada existe parado, né? Então, esses seres estão constantemente se mexendo e também as estruturas sólidas, né, que a gente pensa que não estão se mexendo, eles estão num movimento assim absurdo, né? Se você for ver a velocidade do átomo, como eles se movimentam ali, as vibrações, né, começando das cores, e tudo está no movimento perpétuo. Então, até mesmo em momento em que o ser ele não está sendo, ele é a seidade, existe um movimento abstrato absoluto, só que ele é intracósmico. Tem o movimento extracósmico, esse que é passível da gente contemplar, e existe o movimento abstrato absoluto, que é o intracósmico, que é próprio desse organismo, vamos dizer assim, que é o absoluto. A outra proporção é que o espírito, ou consciência, e a matéria devem ser considerados como duas facetas do absoluto. Eles estão, tanto o espírito e a matéria, eles já são coisas que a nossa mente é capaz de ter uma compreensão, embora não completa, né? Eles devem ser considerados como duas facetas do absoluto, constituindo a essência última do ser condicionado. Então, a ideação pré-cósmica é raiz de toda consciência individual. Então, é o espírito, que é o originador das nossas consciências individuais. E a substância raiz pré-cósmica é o aspecto do absoluto que serve de substrato a todos os planos objetivos da natureza. Enquanto que um é o espírito, o outro é a matéria, né? Usando uma terminologia assim mais alcançável para nós. E Helena Blavatsky, lá no primeiro volume da Doutrina Secreta, ela, quando abriu aquele livro, né, antiquíssimo, que aquelas folhas foram escritas em folhas de palma, né, submetidas a um processo aí oculto que tornou impermeável a ação do fogo, da água, do tempo, não sei o quê. E ela disse assim, quando abriu esse livro, na primeira página, aí tinha o quê? Tinha um disco branco de imaculada brancura sobre um fundo negro. Então, para você ver aí que desde a primeira página não foi uma página negra, sem nada. Não. A primeira página já existia esse disco branco. E a partir daí, da segunda página desse livro que a Helena estava lendo, né, tão fácil,
Parece assim, estou vendo um disco branco na primeira página. Na segunda página era o mesmo disco branco com um pontinho no meio. A terceira página era o mesmo disco branco e o pontinho agora era um traço. Então, isso tudo numa linguagem simbólica, né? Então, esse disco branco, né, é tudo que é passível do homem compreender no seu momento de manifestação fenomenal aqui no nosso universo. Né? E mesmo assim, ela diz, mesmo assim, de forma muito nebulosa, porque a coisa é de uma grandeza assim sublime, né? E suprema. Então, aqui a gente identifica nesses três aspectos algo que não é, né? E mesmo assim a gente pode representar por essas duas condições de espaço e movimento, o movimento intracósmico, que não é perceptível, e depois, então, o espírito e essa substância raiz pré-cósmica, que seria a matéria, né? O espírito dando origem à consciência individual, às mentes, e a substância aos planos objetivos da natureza. Então, vamos ver aqui. Prakriti, ou Ma, ou essência primeva. É tudo a mesma coisa. Prakriti é mais um termo sânscrito, essência primeva para dizer do que se trata, e Ma é a palavrinha egípcia que tem o mesmo sentido de Prakriti. Então, vamos lá ver. Então, no cosmos só existe uma essência. E a gente usa o termo essência aqui porque eu poderia dizer assim, é a matéria que existe lá nesses planos superiores. Mas só que quando a gente fala em matéria, a gente pensa mais nessas coisas sólidas assim, né? Isso tudo é matéria. Mas tudo é matéria. Eu poderia até dizer assim, ó, gente, tudo é matéria. Então, tudo é energia, tudo é espírito, tudo é essência. Essa essência, essa prakriti, essa essência primeva, ela é uma só. Só existe uma essência, essa matéria aí que não é nos moldes que a gente conhece. E essa essência, ela é susceptível de vibrar. É a base de tudo que existe, seja material denso ou não. Porque as matérias, a matéria, né? Ela se apresenta em vários planos, né? Tem a quinta essência da matéria, a sexta essência, a sétima essência. Esse princípio básico ele é passivo. Então, tem a natureza feminina, receptiva. Sob a ação de um elemento ativo, essa essência ela vibra e a natureza do resultado depende unicamente da frequência resultante. Então, eu estou vendo aqui papel, tecido, plástico, celular, os fios, tudinho. Em sua última essência, é a mesma essência primeva. É Prakriti, ou Ma, como diziam os egípcios, né? É tudo uma coisa só. Agora, só que cada um dessas substâncias elas estão vibrando numa frequência diferente. Essa essência é a geratriz, ou geradora, mata, é a mãe de todas as coisas existentes, podendo ser considerada uma qualidade feminina do ser superior, do supremo ser, a mata cósmica. E aqui, para ilustrar, porque uma forma de a gente aprender essas coisas assim tão elevadas e abstratas é fazermos analogia, né? E quem estuda essas coisas talvez já tenha se encontrado com essa imagem aí, né? Que é um monocorde. O monocorde é como se fosse um instrumento musical que só tem uma corda, né? Então, esse instrumento musical que só tem uma corda é chamado monocorde cósmico, é ele que, sob a ação de uma força superior, dependendo da regulagem que está sendo feita ali na cravelha, né? Ele vai vibrar em frequências as mais
assim, infinitas possíveis, né? Então, vai das frequências mais baixas, mais densas, às frequências mais elevadas. Então, essa essência divina a tudo preenche, anima e informa, desde o átomo até o homem e os deuses. Então, ela está presente em tudo. Não tem como não ser, né? Se ela é um atributo do próprio ser absoluto. Aí, então, nós vimos Prakriti, ou Ma, a essência primeira, e agora vamos ver um pouquinho de Purusha, Ra, a força superior. Esse é o princípio masculino ativo. Apenas ele pode ser sentido e não descrito. No máximo, podemos dizer que seria a força impulsionadora que toca a corda ou regula a cravelha. Sabe aquela mãozinha aqui? Essa mãozinha aqui, tocando ali na cravelha, né, para ajustar a corda única, fazendo com que ela vibre de infinitas maneiras. Limitando, então, se a gente limitar essa força superior, podemos compará-lo com a força superior, né? O ser supremo criador, ele não se utilizou de qualquer órgão ou instrumento, ao contrário da analogia que fizemos, porque para efetivar a criação, ele usou pura e simplesmente a sua vontade, o seu querer. Então, o Supremo Criador, ele quis criar o mundo. Na teosofia, a gente chama de Kriya Shakti, né? Ele criou através do poder da sua mente. A mente cósmica é quem é a criadora de tudo que há por aqui. Antes daquele momento, que a ciência chama de ponto de origem do Big Bang, ou singularidade, e que as doutrinas chamam de Fiat Lux, coisa alguma existia do que se pode racionalmente conceber. Por mais que se tente entender sobre a causa da primeira existência, o máximo possível é dizer que algo inefável, aquilo que não se pode definir, sempre existiu. Então, por aqui a gente vê que o universo, né, ele surge, ele desaparece, mas aquele que origina o universo, ele sempre existiu. Ele não tem começo, nem tem fim, não tem causa, nem tem efeito. São aqueles atributos que a gente viu lá. Então, nesse mundo transcendente, antes desse nosso mundozinho aqui imanente, além de Prakriti, que é a precursora da matéria, além de Purusha, que é o precursor das mentes ou da consciência individual, existe um outro atributo, chama-se Forhat. Ela é uma força fundamental na formação dos cosmos. Promove a interação entre a ideação pré-cósmica, Purusha, e a substância pré-cósmica, Prakriti. É como, uma vez eu usei um exemplo bem simples. Você tem a tomada na parede, tem o ventilador e você precisa, para que o ventilador funcione, de eletricidade, né? Então, você tem que conectar a tomada no plug, né? O plug na tomada, aliás, para que a eletricidade, então, venha e passe a movimentar as hélices do ventilador. Então, esse forrato seria essa eletricidade, né? Ela que promove a interação entre o que está num plano com o que está no outro. Tudo está no mesmo plano, na realidade, né? Mas ele que promove essa interação entre esses dois atributos aí. Durante um período de inatividade do universo, chamado Mahapralaya, nu e manifestado antes do surgimento do cosmo objetivo, Forrati, ele permanece latente e coeterno com Parabrahman e Mula Prakriti. Então, Mula Prakriti, a gente viu Prakriti, né? Mula Prakriti é algo assim, que está além até dessa essência, que é Prakriti. E Parabrahman, que seria o absoluto
em todo o seu aspecto, tanto na existência negativa como na existência positiva. Ele permanece latente nesse Mahapralaya. O Mahapralaya é quando há a dissolução de tudo no universo. Então, tudo desaparece. É a essência da eletricidade cósmica. No mundo manifestado é chamado de força vital, e na nossa constituição humana é chamado de prana. Então, Forrati é uma coisa só, mas ele se manifesta de variadas formas, dependendo do plano do mundo e do ser em que ele está atuando. Então, a trindade mais elevada da criação, ele pode representar assim, um triângulo equilátero, onde o poder superior, ou o ser, ele quis, né, sentiu vontade de criar alguma coisa, ele tinha força para isso e tinha matéria-prima para criar aquilo que ele queria. Então, é da cisão primeira da unidade do um, que é outra trindade que está sendo representada aqui, desculpa. É da cisão primeira da unidade desse um, que ocorre nesse mundo arquetipal, que emanarão os diversos mundos criados, o qual ocorre por sucessivos desdobramentos, simbolicamente representados pelos 7 dias da criação. Então, é o primeiro, segundo e terceiro logos, o imanifestado, o inconscientizável primeiro, aliás, o inconscientizável, o imanifestado, depois vem o manifestado. A gente usando uma linguagem assim, então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, tem aquele primeiro que emanou de si a formação dos planos do universo. E depois, então, o outro Logos, ele emanou os seres que iriam habitar esses planos. E não adianta você gerar ser sem ter onde eles habitarem. Então, primeiro é construído os planos, as casas, para depois virem os moradores, não é assim? Então, o 1, ele tem o primeiro ativo e o primeiro passivo. Na árvore da vida é Keter, Hokman, Binah, como a gente já viu, né? Então, essas são as 3 primeiras manifestações de consciência no mundo imanente, dotadas de livre-arbítrio. Então, nós falamos há pouco, né? Estávamos falando sobre o antes. E agora, essas são as 3 primeiras manifestações de consciência de Purusha no mundo imanente, dotadas de livre-arbítrio. Então, já existe um substrato também, onde essa consciência ela pode ser manifestada. Aí, todas as religiões têm isso. Eu trouxe só essas 7 aqui para ilustrar, né? A Trindade cristã, Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva. Trindade védica, Vayu, Agni, Surya. Trindade egípcia, Osíris, Ísis e Horus. Trindade gnóstica, Pai, Cristo e Sofia. Trindade cabalística, Keter, Hokma, Binah. Trindade teosófica, primeiro Logos, segundo Logos, terceiro Logos. Então, a gente também pode encontrar trindades em vários níveis. Então, quanto ao tempo, passado, presente, futuro, espaço, comprimento, largura e altura, ao dia, manhã, tarde e noite, ao corpo, cabeça, tronco, membro, destino da alma, inferno, purgatório, céu, a estruturação da psique, id, ego, superego, a divindade, são esses aí, aos princípios humanos, corpo, alma e espírito, as qualidades da matéria, sattva, raja, tamas, e esses são apenas alguns exemplos de trindade que existem em vários níveis. Mas a gente começou a palestra falando assim, antes do surgimento, né, do mundo imanente. Então, a gente viu um pouquinho sobre a existência negativa e depois o início da existência positiva, né? Então, e antes? Quando a gente fala antes, a gente se lembra do tempo, né? Então, um pouquinho sobre o tempo. Falando sobre a eternidade, né? É um tempo cujo princípio ou fim é desconhecido.
Lá no Salmo 103, por exemplo, está escrito: a misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade sobre todos que o temem. Então, como a eternidade não é uma coisa só, né? É algo que a gente desconhece quando começou e quando vai terminar. É um período aparentemente interminável, não para sempre. Né? Quando se diz, fulano, as igrejas, né, usam assim, o pecado, né? Vai para o inferno para sempre. Vai ver a eternidade lá sofrendo, penando, passando assim, e recapitulando tais coisas, penando, sofrendo, queimando no fogo. Não existe, não, esse período de tempo assim interminável. O que é que existe, então? Aqui, sobre a face da Terra, não existe nada que tenha uma duração real, pois nada permanece em mutação ou no mesmo estado, um bilionésimo de segundo sequer. Que está sempre havendo esse movimento ininterrupto. Então, tudo que existe aqui na nossa face da Terra é impermanente. Nos Puranas, a eternidade e imortalidade significam a existência até o fim de um kalpa. E o kalpa é um período de 4 bilhões 320 milhões de anos. Aí a gente acha tanto tempo, né? 4 bilhões de anos. Mas lembre-se que eles estão usando como referência a rotação da nossa Terra. Então, o planeta que está lá nos confins do nosso sistema solar, que para girar em torno do Sol passa nem sei quantos anos daqui da nossa Terra, esse tempo vai ser encurtado bem muito, viu? Então, para você ver a relatividade do tempo, como ela é tão fácil de ser constatada, né? Nem mesmo no Nirvana pode se aplicar tal palavra. E o Nirvana é um status, né, de consciência onde é alcançado uma bem-aventurança incrível, mas que depois aquilo ali cessa e aquele nirvana passa a ser uma condição, se o ser alcançou de fato aquele patamar e não apenas chegou lá e voltou, passa a ser o seu comum, o seu habitual, onde a partir de então ele vai galgar outros níveis, né? Porque a gente vive dentro do infinito. Na doutrina secreta, a eternidade seria a 7ª parte de uma idade de Brahman, ou Mahakalpa. E 1000 Mahayuga é a duração do universo. É Brahma, um dia, né? É o dia de Brahman. Quando ele dorme, então, é a noite, né? E Emmanuel Kant, que era muito admirado, né, por Blavatsky, ele falou, considera o tempo um sentido interior, pelo qual somos conscientes de nossos estados interiores sucessivos. Então, a gente está se dando conta do que a nossa mente está burilando, né? Está passando. Então, a gente está percorrendo um espaço ao outro desses nossos estados de consciência interiores sucessivos, portanto. E Helena Blavatsky fala que o tempo não é mais que uma ilusão ocasionada pela sucessão de nossos estados de consciência, à medida que viajamos através da duração eterna. Então, essa expressão aí que a Helena usa, duração eterna, eu desconfio que seja o agora, o momento presente. Né? E o tempo, que seria como se fosse uma linha imaginária, virtual, não sei, invisível, porque é algo tão difícil de nós vivermos o agora, né? E, ao mesmo tempo, é ele que é eterno, é a única coisa eterna. Porque tudo já se esvai, tudo que vem a seguir também vai deixar de ter uma existência. Mas tudo acontece agora. O agora sempre vai existir. E o passado é uma memória.
e o tempo, o futuro é uma imaginação. E o agora, dificilmente a gente consegue vivê-lo em plenitude. Mas é a única coisa que existe eternamente, segundo Blavatsky, né? Esse aí. Então, a criação. Vamos falar um pouquinho sobre a criação. E já está implícito nas coisas que já foram faladas até agora. Existem esses dois termos, sânscrito, manvantra e pralaya, já citei aqui, e só para esclarecer, né, a doutrina secreta, que é uma das coisas assim que eu gosto e aprendi muito, que desenvolvi em mim foi essa compreensão teosófica da vida, sabe? Quando a gente tem a compreensão teosófica da vida, parece que a gente tem um entendimento melhor de tudo, né? Como está implícito, e a questão da dor, do sofrimento, fica mínima. A gente não deixa de sofrer, a gente não deixa de sentir, porque eu tenho um corpo, tenho terminações nervosas, tenho lágrimas, né? Glândulas lacrimais. Então, são efeitos que passam, que não precisam perdurar quando a gente tem a compreensão teosófica da vida. A gente entende isso assim, curtir a dor, o sofrimento, mas sabendo que é tudo passageiro. Então, essa doutrina secreta, quando a gente lê a doutrina secreta, sabe, gente? A gente tem esse modelo organizacional do universo, e esse modelo organizacional do universo está em correspondência com a constituição oculta do homem. Então, o homem tem o quê? Corpo físico, o universo também tem o seu corpo físico. O homem tem uma constituição energética, o modelo organizacional do universo também. E assim sucessivamente. Então, do mesmo jeito que nós temos outros corpos além do físico, esses outros corpos que a gente não consegue ver ordinariamente, né? Cada um deles ocupa uma faixa vibratória, uma dimensão própria do universo, porque é lá que funcionamos. Ao começar um período de atividade, aí vem a explicação mais detalhada, né, do que vem a ser. Manvantara é o que se chama de Manvantara, é um período de atividade. Nós estamos num período de atividade, né? Dá-se uma expansão da essência divina, de dentro para fora e de fora para dentro, e o resultado último da longa cadeia cósmica é um universo fenomenal e visível. Então, estamos atualmente, de acordo com os estudos lá da doutrina secreta e daquele livrinho, Sistema Solar de Arthur Power, nós estamos na quarta cadeia planetária, esse nosso momento que vivemos. Estamos no quarto globo, o globo D, é a Terra. Estamos na quarta ronda e estamos na quinta raça. Então, a gente vê que tudo tem esse esquema, né? que funciona assim de maneira perfeita, né? Do mesmo modo, quando sobrevém a condição passiva ou pralaya, efetua-se a contração da essência divina e a obra anterior da criação se desfaz gradual e progressivamente. Então, tem o Maha Pralaya, como eu falei antes, né? Quando todo o universo, todo o cosmos, ele se dissolve, ele para de existir. Mas existe também pralayas menores, né? Quando a gente vê a gente pode considerar a morte de uma pessoa como pralaya. Fulano entrou em pralaya, ele agora vai repousar, para depois, numa próxima encarnação, começar o seu manvantara. Tem o pralaya também das estações do ano. Aí estamos no momento do inverno, né? E estávamos na primavera, ou não, ou no verão, né? Estávamos no verão, outono, primavera, porque aqui a gente só tem verão e inverno, né? Então estamos no inverno, aí vai começar o verão. Então, o verão, nesse momento, está em pralaya, e depois as forças que movimentam o cosmos
eles vão começar a despertar a energia do verão para que ele venha a se tornar uma Vandra, uma manifestação. Então, são os ciclos, né? O ciclo, quando está no seu auge de manifestação, uma Vandra, quando está no seu processo de recolhimento para a Laya. E esse nosso atual universo, ele não representa senão um dos termos da série infinita. Portanto, não teve princípio nem terá fim. Sankaracharya, né? Então, esse nosso universo é como se fosse uma pequena pérola, tudo que é como se fosse uma linha, e cada universo, por mais grandioso que a gente pense ser, seria só feito uma pérola num cordão, assim, num colar de infinitas pérolas. Depois desse nosso universo, então, vem outro, já viemos de outros, já existiram outros universos. Tem um cientista inglês, o Fred Hoyle, ele fala isso. A criação é perene. E Subahal ele fala o seguinte: a evolução principia pela energia intelectual do Logos, então pela vontade, pelo querer, pela mente dele, e não simplesmente pelas potencialidades contidas em Mula Prakriti. E a matéria, ela possui 3 atributos, que citei agora há pouco, né? O Sattva, Rajas e Tamas. Então, mesmo lá, nesses planos mais elevados, mais sutis, Mula Prakriti, ela permanece com esses 3 atributos assim em latência, né? E não é simplesmente por ele estar em latência, tem que ter essa energia do Logos que quer criar. Enquanto a ciência fala de uma evolução através da matéria grosseira, de forças cegas e do movimento inconsciente ou acaso, os ocultistas indicam a lei inteligente e a vida senciente. Vê nos efeitos os elementais, forças, e nas causas diretas que os produzem, obreiros divinos e inteligentes. Então, por trás de toda manifestação, de todo efeito, quem está por trás disso tudo são seres inteligentes, divinos, os operários dessa obra e mais além, né? Que é uma hierarquia assim impressionante de seres que estão construindo e produzindo a todo momento tudo que há. A substância das formas é sempre velha. Então, não tem como Mula Prakriti, Prakriti, o mal, essa essência primeva, ser outra, ela é sempre a mesma. Ela pois as novas são sempre construídas de sobras de velhas formas. Tudo que é novo vem de outras coisas, que a gente chama de velhas. Mas, na realidade, elas, no sentido mais esotérico, elas são assim indestrutíveis, são eternas. A novidade está na experiência do ser vivo. Para todo ser vivo que abre seus olhos neste mundo velho, a experiência é a de uma aventura inteiramente nova. Então, eita, mundo velho, né? O pessoal diz isso. A substância é sempre a mesma. O ser, à medida que vai evoluindo, ele vai habitando novos corpos, visitando novos planos, ascendendo cada vez mais. Portanto, torna-se uma aventura inteiramente nova, como diz aí. Mas aí a gente pode pensar o seguinte: talvez o início absoluto nunca haja acontecido. Talvez nunca haja ocorrido um momento em que Má, a essência primeva, em sua totalidade estivesse em repouso. Talvez aconteça da seguinte forma: enquanto uma porção do cosmos, do oceano de Má, está em repouso, uma outra está originando o universo e uma outra está chegando ao fim. Agora mesmo, em algum ponto do cosmos,
pode estar sendo iniciada a primeira alteração da frequência vibratória de uma certa porção de mar, nascendo assim um universo fenomenal, enquanto outra porção está entrando em repouso. Será que tudo que começou de uma só vez? Ou podemos considerar, como se lê nos sagrados livros, que o poder criador está permanentemente criando? Então, eu trouxe aqui essa poesia, porque para mim isso é uma poesia, eu acho linda, é do Rig Veda. Então, tem assim: não existia nada, nem o claro céu, nem a alta, imensa abóbada celeste. O que tudo encerrava, tudo abrigava e tudo encobria, que era? Era das águas o abismo insondável. Não existia morte, mas nada havia imortal. E separação também não existia entre a noite e o dia. Só o Uno respirava em si mesmo, e sem ar. Não existia nada, senão ele. E ali reinavam as trevas. Tudo se escondia na escuridão profunda, oceano sem luz. O germe que dormitava em seu casulo desperta o influxo do ardente calor e faz então brotar a natureza una. Quem sabe o segredo? Quem o revelou? De onde? De onde veio a criação multiforme? Os deuses só mais tarde a vida surgiram. De onde essa criação imensa? Quem o sabe? O sublime vidente no alto dos céus o segredo conhece. Talvez nem ele. Profundando a eternidade, ainda mesmo antes de lançar os alicerces do mundo, tu eras. E quando o fogo subterrâneo romper sua prisão, destruindo a estrutura, ainda serás tu como eras antes. Também, quando o tempo já não existir, nenhuma transformação conhecerás. Consciência infinita, divina eternidade. E, por fim, apenas para ilustrar, o que sabemos do universo? Pouquíssimo, mas creio que é mais do que suficiente para, ao contemplá-lo, encantar-se. Vocês querem fazer, gente, alguma pergunta? Era isso que eu tinha para trazer a vocês. Não, Bernardo, está ótimo. Eu entendi. Parabéns, foi ótima. Mas, assim, como eu digo, viu? Às vezes eu trago apenas um aromazinho, assim, eu passo diante do ar que a gente respira. Quando a gente começa a ler mais e mais, é que a gente vai se encantando com isso tudo. Isso. Não, mas dá para entender perfeitamente que aquela história também entra, né? A vibração, aqueles princípios que você falou ali. Entre a vibração e o ritmo, e o início de tudo, né? Isso. Foi por aí mesmo que eu entendi. Quando estou lendo Caibalho, de vez em quando, eu estou Ah, sempre essa ótimo. uma coisa Muito outra. bom. Bom, gente, então vou encerrar aqui. Obrigada. Talvez mais tarde eu grave outra palestra. Se eu for gravar, eu aviso a vocês. Boa tarde, obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado, Berna. Foi ótimo. Ah, obrigada.